E aí galera do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo. Eu vou fazer esse vídeo como uma sequência extraordinária aqui em relação àquilo que eu estava publicando. Estava publicando as dicas breves, não que eu não vá publicar, mas vou fazer esse vídeo aqui porque eu achei bastante relevante em razão dos últimos acontecimentos aí que se desdobraram no Brasil. Então, como a gente sabe, o que aconteceu foi o seguinte. No dia 22 de março, a Câmara aprovou a terceirização para todas as atividades de uma empresa. Eu já tenho um vídeo sobre esse projeto de lei, que é o projeto de lei 4.302 de 98, e aí eu já havia comentado algumas coisas a respeito desse projeto. Fui pesquisar, mais algumas informações sobre isso para ver quais são os lados da moeda aí, tá? Bem, então a primeira coisa aqui, se você buscar essa notícia, você vai ter a notícia no site da Câmara. E na Câmara alguns destaques ali, O texto também aumenta de 3 para 6 meses, o tempo permitido para o trabalho temporário. Matéria segue para a sanção presidencial. Tá? Então, na realidade, tá ali, matéria segue para a sanção presidencial. Vamos observar algumas coisas aqui. De acordo com o que está na matéria, o plenário aprovou o projeto de lei, nesse caso, que permite o uso de terceirização em todas as áreas, que são a atividade fim e a atividade meio das empresas. Joia? Tá. Essa é a primeira pesquisa que eu fiz. Eu já havia falado para você a respeito desse assunto, ler o projeto de lei na íntegra, e acompanhar esse debate. Depois fui pesquisar ali, encontrei o site da Folha Dirigida. Na Folha Dirigida, uma espécie de entrevista ali com um tal de juiz do trabalho, Cláudio Freitas, e ele disse que se houvesse a aprovação, muito provavelmente essa lei seria questionada pelo Poder Judiciário, beleza? Bem, aprovada foi, agora a gente vai ver se de fato vai haver esse questionamento, certo? Calma que ainda não estou me posicionando, estou colocando aqui o que foi que eu achei, o que foi que eu li, certo? Aí depois fui ler a Carta Capital. Para quem tem alguma noção aí no mundo, sabe que a revista Carta Capital tem uma orientação política muito mais voltada para a esquerda. E o que a gente entende disso? Que é bem evidente a crítica incisiva que eles vão trazer com relação a essa matéria. Tá? Aí tem alguns destaques ali, que é a modificação da lei que era uma prioridade do governo Michel Temer, então tem ali o nome do Temer de maneira mais evidente, e a votação. Inclusive ele coloca também que quem havia votado contra, e quem votou a favor, colocando as legendas. Enfim, não se trata necessariamente de uma questão partidária, apesar de ser uma questão que envolve bastante posicionamento político. O que nós temos em jogo nesse caso? Nós temos em jogo alguns direitos trabalhistas, certo? Nós temos em jogo algumas vagas para concursos públicos e nesse sentido eu também recomendo que você assista ao vídeo do meu grande amigo professor Daniel Sena, uma pessoa que tem toda a autoridade para falar a respeito desse assunto. Também não estou pedindo para você aí nos comentários descer o sarrafo, porque isso acontece. No outro vídeo que eu falei sobre isso, a galera brigou, criticou. Você fica à vontade para criticar, mas só observe que no momento eu ainda não estou me posicionando a respeito dessa medida. Tá? Bem, então falei que de fato há alguns problemas em relação ao que nós já temos de direito dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Ao que parece, nós teremos aí uma sensível diminuição. De acordo com o governo, qual é a justificativa para isso? A justificativa seria flexibilizar as leis para facilitar a criação de empregos. Se você é uma pessoa extremamente preocupada com o empresariado brasileiro, você vai advogar dizendo que com as atuais leis trabalhistas é muito difícil fornecer emprego para todo mundo. O fato é que, muito provavelmente, essa alteração na lei vai empregar mais pessoas, só que vai empregar numa categoria conhecida como subemprego.
certo? Não um emprego verdadeiramente falando, e sim um subemprego, que a primeiro plano parece ser positivo, porque parece que vai reaquecer a economia, ao passo que mais gente vai entrar para trabalhar. Mas é um falso positivo isso, né? A longo prazo isso se transforma numa bola de neve, na verdade. Isso acaba gerando um problema, mais um problema social para o país, dentre tantos que nós já temos. Tá? Bem, é evidente que essa aprovação é arquitetada, ela é muito vinculada a quem trabalha com a terceirização, né? A quem vai se beneficiar com isso. Dito isso, vamos para outra seara, que é a seara dos concursos públicos. Eu vi muita gente comentando algo como os concursos acabaram, houve até uma publicação, se não me engano, do Ministério Público falando algo sobre isso, né? Que os concursos públicos iriam acabar, que ia ser o fim do mundo, etc. Pois vamos discutir isso. Não existe razão para tamanho desespero. Haverá um impacto sensível na seara dos concursos públicos? Haverá, certo? Pablo, agora que rasgaram a Constituição, talvez você possa divulgar isso. Agora que rasgaram a Constituição, eu não duvido de mais nada nesse país. Daqui uns dias você vai ter policial terceirizado, você vai ter servidor de tribunal terceirizado. Olha, se isso for o caminho, a gente ainda vai ter um tempo relativamente longo até que isso aconteça. Tá? Relativamente longo. Isso se não houver uma mobilização nacional, uma mobilização a respeito disso. Aliás, isso se não houver, novamente, um choque de gestão no próximo governo. Afinal de contas, nós estamos em 2017, temos um pleito aí para 2018. Tá? Então, a depender daquilo que nós tenhamos como resultado das próximas urnas, talvez isso se modifique. Você tem, por exemplo, a própria história recente do nosso país para provar. Né? Nada é eterno. Nada é eterno. Nem mesmo as leis trabalhistas aqui, como você pode perceber. Então, as coisas estão em constante mutação. E eu também não estou dizendo isso para falar para você, olha, continue estudando, pensamento positivo. No fim das contas, você vai estudar se você quiser. Você vai continuar estudando se você quiser. Não estou aqui para falar para você, continue firme aí. Não. Isso é uma decisão sua. Então, você vai pensar logicamente. Você acha que vai ser provável a terceirização da Polícia Rodoviária Federal para os próximos anos? Ou você acha que isso aí não vai causar nenhum tipo de desconforto ou debate na sociedade? Se você achar, professor, eu acho que é foda mesmo, que a partir do ano que vem já vão terceirizar aí todas as polícias, vão terceirizar, sei lá, tudo que puder haver para terceirizar. Tá? Vão terceirizar, então pare agora. Tá? Então, larga a mão. Agora, se você não estiver pensando isso, beleza, você pode continuar fazendo seu estudo aí. Só que você precisa ficar de olho nesse tipo de coisa. Li uma outra reportagem aqui que falava o seguinte, que o senador Randolph Rodrigues afirmou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra isso que ele também chamou de golpe, né, nos direitos trabalhistas. Aí você pode falar assim, eu não acho que vai dar em nada. Você pode ser descrente no país. Tá? Não há motivo para você ter muito pensamento positivo, nesse caso, com relação a esperar alguma coisa dos políticos. Mas também você pode pensar em quais seriam os desdobramentos disso. Eu vou dar um exemplo. Veja, se eu, professor Pablo, fosse o Michel Temer, eu faria uma jogada interessante nesse sentido. Eu me posicionaria de maneira contrária à terceirização, justamente por causa dessa grande mobilização que nós estamos vendo no país agora. A imagem do Temer não é das melhores no Brasil, mesmo. Tá? E, de fato, essa mobilização que faz o povo se chocar, né, logo depois do escândalo da carne, aí o pessoal aproveita para, né, na calada ali da noite, enganar você e mexer nos direitos trabalhistas. Eu não estranharia se ele viesse a público falar que é contrário. Para quê? Para sua popularidade crescer perto das outras pessoas, né? Perante outras pessoas. Essa seria uma estratégia que ele poderia adotar. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, nem estou dizendo que eu espero que isso aconteça, estou dizendo que eu faria isso se fosse eu no lugar do cara.
Bem, de qualquer modo, o que você precisa observar é ler e buscar as fontes precisas e as informações precisas a respeito do andamento desse projeto de lei, porque como você viu que eu coloquei no próprio texto da Câmara, que ele segue para a sanção presidencial. Então, observar isso, ver quando é que isso vai de fato impactar a sua vida, como isso vai impactar a sua vida. Não fique refém de um simples post que aparece no Facebook, de um post no Instagram. Você acha que é correto você se manifestar, você assinar uma petição pública? Eu acho correto. Eu acho que vai dar resultado você assinar uma petição pública? Sinceramente, não. Eu acho que poucas coisas dão resultado no Brasil. Tá? Não estou incitando a violência nem nada disso, mas movimentos populares que têm um apelo um pouco mais rígido costumam trazer mais resultados. Agora, é o fato de todo mundo ter essa percepção, né, de com que estão mexendo nesse caso. A minha reflexão a respeito disso não é necessariamente para eu emitir uma opinião a respeito do assunto, mas para mostrar para você que, a despeito disso que aconteceu, você precisa buscar as fontes para que você não fique refém de uma mídia que se escora em diversas notícias contendo a chamada pós-verdade. Tá? Muito cuidado com isso. Leia, informe-se, veja quem são as peças desse jogo, como você consegue unir as peças e, principalmente, fique de olho em quem votou de maneira favorável, de maneira desfavorável, para que você possa ter um pouco de memória, né, e não mostrar que o brasileiro é aquele povo que de fato não tem memória, que esquece com o primeiro gole de cerveja aquilo que aconteceu no dia anterior. Então, mostre que você não é esse tipo de brasileiro e, de fato, tenha um pouco mais de critério na seleção do seu candidato depois. Aí você fala assim, professor, mas quem é você? Em quem você votou? Cara, eu tomei no cu também, tá, nesse sentido. Em quem eu votei também não resolveu nada. E você vai fazer o quê? Cara, eu vou fazer o que eu puder fazer. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo. O que você pode fazer? Pode gravar um vídeo também? Talvez isso ajude, talvez não ajude, mas parado não dá para ficar. Beleza? Esse é o recado de hoje. Vou continuar com as dicas, evidentemente, mas para poder falar sobre esse assunto aí, eu espero que você possa manifestar sua opinião, lembre, com respeito e fomentando a discussão aí. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço. Força, guerreiros!